Durante as eleições municipais deste ano, serão observadas uma série de detalhes. Em razão da pandemia, alguns cuidados serão adotados para evitar a proliferação do vírus. O juiz eleitoral Dr. João Marcos Lucchesi cedeu uma entrevista à TV Nova em que aborda esse tema. Hoje estamos aqui com o juiz eleitoral, Dr. João Marcos Lucchesi. Ele vai falar um pouquinho para a gente, né, doutor, a respeito das principais orientações sobre as eleições desse ano de 2020. Quais são, assim, as principais orientações dentro, né, dessa realidade nova que a gente tem agora, nesse período de pandemia, principalmente aos eleitores? A principal orientação para os eleitores, ela continua em consonância com a orientação que vem sendo dada pelos órgãos públicos desde o início da pandemia, que é evitar a aglomeração, tomar cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos com frequência, o uso de máscara em ambiente público, fora da sua residência, é obrigatório, evitar as aglomerações, né, que são as orientações das entidades, dos organismos de saúde para preservar a saúde aí da população. O principal, eu acho que é isso. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele manteve contato, celebrou convênios e teve orientações de autoridades de saúde para estabelecer um protocolo a fim de viabilizar a realização das eleições municipais de 2020. Houve, num primeiro momento, foi cogitado até mesmo o cancelamento das eleições, mas de acordo com essa orientação que o TSE buscou, né, de organismos e de autoridades de saúde, o tribunal houve por bem adiar a eleição e estabelecer protocolos para preservar a segurança sanitária. Então, doutor, dentro desses protocolos, né, tem algo relacionado, por exemplo, com o grupo prioritário, algo definido nesse sentido? O principal é o dia da eleição, né? Para o cidadão, o principal é o dia da votação, que em primeiro turno será aqui em Monte Carmelo e nas demais cidades que integram a 100ª, 81ª zona eleitoral, não haverá segundo turno. Então, o único dia de votação será no dia 15 de novembro. E os principais cuidados são para esse dia, a evitar aglomeração. Uma das diretrizes da Justiça Eleitoral é que foi ampliar o horário de votação. Todos os anos a votação tinha início às 8 da noite e ia até às 5 da tarde. Este ano ela vai se iniciar uma hora antes, ou seja, às 7 da manhã, dando prioridade das 7 até às 10 da manhã aos idosos. Não que os idosos só vão poder votar das 7 às 10, mas a gente pede que os idosos deem preferência a esse horário das 7 às 10 e que os demais eleitores que não estejam inseridos nesse grupo, ou em grupo de risco, ou que não sejam idosos, que prefiram votar a partir das 10 da manhã. É óbvio que quem aparecer 7:01 e tiver 18 anos ou for uma pessoa saudável, não vai ser impedido de votar. A gente só apela para o bom senso para poder diluir a procura, né, a votação, a procura pelas sessões eleitorais, para que não haja aglomeração, não haja fila, as pessoas não fiquem próximas e a gente não consiga evitar, né, consiga evitar que a eleição municipal de 2020 seja aí um foco de propagação até do coronavírus. Então, doutor, e quanto ao uso de máscara, às vezes de caneta, tem alguma recomendação para que os eleitores levem, né, suas canetas? Se o eleitor não estiver usando, né, por exemplo, as máscaras, se ele não vai poder votar, como que funciona? O uso de máscaras em Monte Carmelo, ele é obrigatório por lei municipal. Aliás, salvo engano, a lei federal obrigando o uso de máscaras em qualquer local público ou privado que não seja a residência da pessoa. O eleitor que no dia da votação não estiver de máscara, ele vai ser impedido de entrar na sessão eleitoral. Ele vai ser convidado a voltar para a sua residência, conseguir pegar a sua máscara e voltar para o local da votação. E haverá tempo, né? Primeiro porque a nossa cidade aqui é um município
pequeno, né, as distâncias são pequenas. Então, e outra, o tempo de votação, ele foi, como eu disse, ele foi estendido por 1 hora. Então, não vai haver problema. Eu posso chegar, esqueci a máscara, volto para minha casa para buscar, né, mas que não será permitida a entrada de eleitor sem máscara. Quanto à caneta, também com essa ideia de evitar nas recomendações para os mesários esse ano, a ideia é evitar o máximo de contato e evitar que o mesário ponha as mãos em objetos do eleitor e o eleitor ponha as mãos em objetos do mesário, ou que estejam ali para facilitar o trabalho do mesário. A identificação vai ser estabelecida, ela vai ser feita com um documento numa distância de 1 metro aproximadamente. O eleitor exibe o seu documento de identidade, daquela distância o mesário confere, digita, vai liberar a urna para fazer a votação, e aí ele vai autorizar que o eleitor assine no caderno de votação. Essa assinatura ela deve ser feita com uma caneta que o eleitor traga de casa. Se o eleitor não trouxer a caneta, e provavelmente muitos não trarão, o mesário fornecerá a caneta, mas antes de passar para o eleitor ele deve limpar a caneta com álcool em gel, e assim que receber a caneta de volta, novamente limpar a caneta com álcool em gel. Então, assim, a intenção da Justiça Eleitoral é evitar mesmo qualquer contato e aproximação. Doutor, e agora falando a respeito dos candidatos, tem alguma coisa relacionada, uma modificação legal, uma orientação a respeito dos carros? A gente vê todo ano carro de som, fazendo campanha política, tem algo nesse sentido? A propaganda eleitoral das últimas eleições, até para essa, não sofreu, as regras não sofreram muitas alterações, não. A principal que eu vejo é que este ano não vai ser possível, não vai ser autorizado, como tinha nos anos anteriores, principalmente na eleição municipal, aquele trânsito, né, de veículos de propaganda pela cidade, com as musiquinhas, com as mensagens, vote em fulano, vote em Beltrano. Esse veículo de propaganda ele não vai poder andar pela cidade aleatoriamente. Ele pode fazer a propaganda, o veículo de som, vinculado a um ato de propaganda eleitoral, ou seja, ele pode funcionar num comício, ele vai poder funcionar numa carreata, numa passeata, até numa cavalgada, né, que isso daí às vezes é comum no interior, mas ele pode funcionar nesses eventos, mas o carro sozinho, ele não pode fazer a propaganda pela cidade como podia em anos anteriores. Só mais uma dúvida, é a respeito das urnas. Já chegaram? Como que está a situação? As urnas já chegaram, já estão aqui no cartório eleitoral, todas elas, e estão esperando as datas, né, porque a Justiça Eleitoral é muito rigorosa com as datas de carregamento das urnas, de auditoria das urnas e de toda a programação que é inserida, né, nesses equipamentos. Elas estão ali esperando para serem manuseadas nas datas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.